Você já viu como foi que o povo de Deus foi tirado do Egito? Como o braço de Deus se estendeu, sua mão poderosa se ergueu, sinais foram feitos e o maior império da terra foi desbancado à força de uma vara que fez com que águas se transformassem em sangue, fez com que o rio morresse, sapos surgissem em abundância, piolhos proliferassem, gafanhotos destruíssem as lavouras, pedras caíssem do céu, o próprio sol se encobrisse, as trevas viessem, enfim, manifestações as mais variadas, úlceras, que atingiram o corpo das pessoas e, por fim, aquela ação seletiva e destruidora que matou os primogênitos do Egito, desde o primogênito dos animais até o primogênito de Faraó. Enfim, Faraó deixou o povo sair, e eles saíram aos bandos, aos milhares, liderados por Moisés. Mas o coração de Faraó voltou a se endurecer. Ele vem, pensa e diz, não posso perder essa mão de obra tão barata. Resolve que ele vai trazer de volta a força da escravidão e daqueles homens e mulheres hebreus que tinham trabalhado construindo monumentos no Egito durante tantos anos. Mas Moisés já está com o povo às margens do Mar Vermelho. E aí, quando ele chega nesse lugar de encruzilhada, onde não há mais retorno, porque de um lado havia o deserto, de outro lado as montanhas, de um outro lado vinha o contingente todo de Faraó, o seu exército oprimindo, e ele chega ao Mar Vermelho. Nós não sabemos com precisão se o lugar foi este aqui. O que se sabe, os historiadores dizem, é que foi possivelmente perto do delta, aonde o norte do Egito se dá. Hoje nós estamos aqui no canal de Suez, e o canal de Suez faz com que haja navegação e ela seja possível nessa região. Nós passamos por debaixo do mar. Naqueles dias, Moisés e o povo de Israel passaram por cima, e o que a Bíblia diz é que no meio da angústia, Moisés viu que não tinha saída e disse, o que eu vou fazer? Nós estamos encurralados no mar. E o Senhor disse, diz ao povo de Israel que marche. Ele estendeu a sua mão, a sua vara sobre o mar, e o mar se abriu. A Bíblia diz que soprou sobre eles um poderoso vento oriental durante toda a noite, que fez com que as águas fossem cortadas. E eles atravessaram por elas, com as muralhas à direita e à esquerda. Hoje o que nós temos aqui é um espetáculo que não chega a ser chocante aos olhos, porque esse braço aqui do Mar Vermelho é estreito. Mas dá para a gente ter uma ideia do que significa um povo todo que atravessa por um caminho inusitado que se abriu no meio das águas, para que eles pudessem iniciar uma jornada nova, onde eles aprenderiam a lei de Deus e aprenderiam que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os membros da comitiva se reúnem para um momento patriótico às margens do Mar Vermelho. A água é linda, o dia era soberbo, tudo era inspirador. Até um cestinho aparece nas águas. O peregrino devoto vê a mão de Deus em tudo. Do canal do Suez, foram 1 hora pelo deserto, até um memorial à paz, celebrando o fim de conflitos entre Israel e o Egito. Deserto do Sinai. Essa geografia aqui, que é bíblica, também tem a ver com histórias recentes de guerra e de conflito. Aqui se celebra o local, aonde de alguma maneira a guerra dos 6 dias parou, quando os israelitas cercaram os egípcios nessa região e a guerra teve o seu fim. Hoje isso é território egípcio. Israel devolveu a península do Sinai para o Egito e os egípcios ergueram aqui um monumento à paz, o que não deixa de ser algo extraordinário, porque conquanto eles tenham sido derrotados naquela guerra, eles celebraram o alívio que a paz trouxe
para o país. E parece que, de alguma forma, o Egito de hoje tem aprendido que fazer a paz, ao invés de fazer a guerra, é um negócio extremamente melhor. Aqui nesse monumento, essa celebração, soldados, a mãe egípcia e o raminho de oliveira, que é um símbolo universal de paz e de esperança para a humanidade. E em seguida se depararam com um oásis no deserto. Depois que Moisés atravessou o mar com o povo e caminharam pelo deserto, a Bíblia diz que eles fizeram uma parada num oásis. Era um local onde as pessoas estavam absolutamente tomadas pela sede. Eles chegaram num lugar nesse oásis onde havia água, só que eles provaram da água e a água não era boa. As águas eram amargas e o povo se rebelou contra Deus e contra Moisés. Mas aqui, no lugar das águas amargas, acontece um milagre extraordinário. É o que eu quero mostrar a você. Neste oásis, o grupo desceu do ônibus, conversou com os beduínos do deserto e encontramos um ponto em comum: a bola. A sensação que a gente tem, entrando num lugar como esse, que o tempo aqui não passou. As pessoas têm fisionomia antiga, tudo lembra a antiguidade. Não há como você fugir da emoção de ter um encontro profundo com a história quando você chega a este lugar. O maior sinal de que nós estamos no século XX neste lugar é o fascínio que a bola exerce sobre as crianças do local. Romário, Bebeto e outros aqui também são ídolos. E olha só como é que ele leva o maior jeito, garoto. Coisa boa, menina. Pega aquela senhorazinha ali, ó, coberta. Não querem mostrar o rosto de forma alguma. É como se a mera exibição do rosto roubasse delas alguma coisa. É um costume antigo. Veja a habilidade do reverendo Caio, que o tempo quase não apagou. O grupo saía dali com a certeza que deixava um mundo diferente e quase intocável pelo tempo. Um mundo de cenários bíblicos. Agora o reverendo Caio nos levará à fonte de Mara, onde a Bíblia diz que as águas amargas foram feitas potáveis por um milagre. Bom, nós queremos levar você até uma fonte de água e a gente espera que, de fato, essa caminhada aqui dê uma ideia forte do que seja o caminhar no deserto, onde a areia é fofa, você percebe todos os desenhos que o vento faz à medida em que sopra. Lá embaixo já está o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um dos mares mais azuis do mundo. Ele é chamado assim de Mar Vermelho porque lá embaixo, no Golfo de Aqaba, ele recebe o reflexo das montanhas vermelhas de Edom. Então, em alguns momentos, ele fica com a coloração vermelha. Por isso os antigos chamaram-no de Mar Vermelho, mas ele é extremamente azul. Aqui de cima você pode ver o oásis lá embaixo e água. Água no deserto é uma preciosidade que não tem qualquer termo de comparação, especialmente se você vem caminhando, tem 1 milhão de pessoas atrás de você, e a sede é
absolutamente devastadora. Aqui está a água. Para nós brasileiros, que somos povo privilegiado com tanta água, Rio Amazonas, Rio São Francisco, Rio Paraná, tantos rios extraordinários, igarapés caudalosíssimos, na região amazônica, Pantanal, tantos rios. Quantidade de água como essa parece absolutamente ridícula. Mas para quem caminhava por esse deserto, sem outra opção, isso aqui era salvação. O que me impressiona imensamente nas narrativas bíblicas é a simplicidade com a qual as coisas acontecem. Para nós que somos leitores da Bíblia e que a lemos em contextos geográficos e históricos tão distantes desses, a gente fica com a impressão de que o Mar Morto tinha que ser um mar enorme, o Mar Vermelho mais largo que o Oceano Atlântico, o Rio Jordão mais caudaloso do que o Rio Amazonas, mas não é nada disso. Porque de fato essas geografias elas são imensas por causa dos eventos, dos acontecimentos, das coisas que se sucederam ali. Elas são muito maiores do que o valor que elas têm em si mesmas, enquanto fenômenos da natureza. Elas foram realidades engravidadas pela fé, pelo milagre, por aquelas ações que não se repetem na história, que não acontecem todos os dias. É por isso que coisas absolutamente pequenas se tornam gigantescas quando elas são penetradas pelo sobrenatural, pelo divino, pelo extraordinário. Então chega aqui com a gente, você vai ver um desses oásis onde possivelmente o povo de Israel parou, se acampou e mitigou a sua própria sede. A gente está quase chegando lá. Eu estou vendo ali embaixo uma moradora do local, uma senhora beduína, vem caminhando na nossa direção. A solidão do deserto é incrível. Você que está acostumado com o burburinho, com o movimento, com a agitação das grandes cidades, fica impactado com o mistério, a quietude, a paz que um lugar desse produz. Você vê o reflexo, mas a fonte ainda está um pouco mais assim. Ela brota aí de dentro quentinha, quentinha. Desde Moisés partiu o povo de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque elas eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés na água, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvirdes atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, sou aquele que te sara. Então aqui nas águas de Mara, o que a gente vê é esse signo, esse sinal, essa manifestação do fato que Deus é um Deus que cura. Cura as águas amargas são tornadas potáveis, saudáveis, quando uma vara é jogada nelas. Assim como o amargor da alma humana pode se tornar doce quando Deus põe a cruz de Jesus no coração da gente. O mesmo milagre é possível hoje. O amargor da vida pode ser adocicado pela manifestação do milagre de Deus no coração humano. Se aconteceu com Mara, pode acontecer com a Maria, pode acontecer comigo e com você. Aí mesmo, neste lugar, a filhinha mais nova do reverendo Caio teve uma experiência inesquecível. Ela viu uma ovelhinha recém-nascida, ainda suja pelo sangue da placenta materna. É a vida vencendo o deserto.
fascínio dessa região é simplesmente impressionante. Você olha para cima e vê essas montanhas, o contraste com o céu azul, aqui embaixo o Mar Vermelho. Tudo convida ao mistério, à oração, ao silêncio. Nós estamos aqui diante de uma fonte de água. Se você observa mais embaixo, você vê que tem uma água que sai aqui nas margens do Mar Vermelho com a temperatura de aproximadamente 62 graus. Ela tem cheiro de enxofre. Você pode inclusive ver o contraste, como sai alguma fumaça aqui. Ela vem de dentro dessa montanha, na frente da qual eu estava. E ela escorre aqui. Esse é um ponto turístico. As pessoas vêm, param e tocam nessa água quente, e fumaça. Toda essa região, de alguma forma, traz a gente sempre a lembrança da tragédia de Sodoma e Gomorra. Foi muito mais adiante, mas ela está empanturrada de combustível, de enxofre, de tudo mais. É uma região onde a civilização humana tem seus berços mais antigos. É absolutamente esmagador a gente olhar para um cenário desse com fisionomia lunar. Imaginar que a gente está em terras bíblicas, no deserto do Sinai. Há várias cores, várias superposições. A gente tem a sensação de que isso foi modelado assim com um carinho extraordinário das mãos de Deus. O que impressiona é essa pedra chata que corre lisa, que parece um altar natural, um lugar para holocausto e para adoração. Tudo isso assim, feito pela mão do Criador no deserto do Sinai. A beleza do lugar convida a oração. O reverendo Caio e o reverendo Ageu reúnem as famílias e adoram a Deus neste lugar tão significativo. O sol começava a se pôr. Era hora do ônibus do reverendo Caio partir para encontrar com os outros 200 peregrinos que iriam se hospedar nas imediações do Monte Sinai. À noite após o jantar, o reverendo Caio reuniu o grupo em volta da fogueira e lhes falou por 2 horas sobre o significado da peregrinação do povo de Deus pelo deserto. Foi uma noite inesquecível e abençoada. Na manhã seguinte, a viagem continua. O livro de Deuteronômio nos diz que 3 meses depois deles terem entrado no deserto e de terem experimentado a provisão de Deus, o povo de Israel veio até a cordilheira de Horebe, no deserto do Sinai, e se acampou. E aí, enquanto eles se acampavam, Moisés subiu ao monte, e em subindo, ele ouve a voz de Deus. Ele permanece lá 40 dias e 40 noites, ao fim de cujo tempo ele desce e diz ao povo que o Senhor lhe dera a palavra dos 10 mandamentos. É aqui nessa região onde o povo se acampa, é aqui nessa região onde Deus fala, troveja do céu com poder e dá consciência àqueles que querem ser seu povo. A palavra dele é incisiva. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura em semelhança de coisa alguma que há em cima no céu, ou embaixo da terra, ou debaixo das águas, embaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Guardarás o dia de sábado para o santificar, porque o Senhor criou o universo em 6 dias e santificou o 7º dia. É dia de culto, é dia de liturgia. É dia de pensar no sentido profundo da vida. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem.
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, coisa alguma do teu próximo. E assim, Deus tentava colocar uma consciência, sensibilizar a alma, expor o nervo dos valores e dos princípios humanos, para que a sociedade que estava aqui começando, com o povo de Israel, pudesse ser de alguma forma sadia e pudesse de alguma maneira resplandecer o caráter de Deus. Ninguém é salvo pelo mero cumprimento da lei, porque nenhum de nós consegue cumprir essa lei com exatidão. Mesmo os mais legalistas, os mais fariseus, os que acham que conseguem obedecer a cada um desses mandamentos, não conseguem escapar ao último, aquele que se diz não cobiçarás. E quem é que vive sem cobiçar? Quem é que exerce controle sobre seus desejos, seus caprichos? Esse mundo que irrompe do interior com vulcões de sentimentos inexplicáveis. É por isso que, conquanto Deus dê a lei, a grande provisão que Deus vai fazer para aqueles que querem ser seu povo, não é a lei, é a cruz. Não é a lei, é a graça de Jesus. Não é a lei, é a possibilidade, mesmo não sendo perfeito, poder ser aperfeiçoado pelo sangue do Cordeiro e pelo amor de Deus, que haveria de se manifestar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui estamos nós. Esse lugar mais parece uma cratera lunar, mais parece o ambiente de um outro planeta. Mas é aqui, a terra das peregrinações de Israel, o deserto, o Sinai, o local onde o mistério de Deus foi quebrado, e o caráter dele foi revelado, e a palavra dele foi ouvida. E diz a Bíblia, o povo ouviu e o povo tremeu. Daqui, os 200 peregrinos caminharam com o reverendo Caio até o mosteiro de Santa Catarina. Ali, depois de se assentarem, ouvem mais uma vez a palavra de Deus. Nós estamos outra vez sentados na história, sentados no chão da Bíblia, sentindo cheiros, que eram os mesmos cheiros. Eu não sei se vocês são tão olfativos como eu sou. Se um amazonense vive de cheiros, a gente cheira. E cada lugar para mim tem um cheiro diferente. Às vezes eu estou deitado na minha cama, de repente eu sinto um cheiro, eu digo, estou sentindo o cheiro de Jerusalém hoje. Um cheiro. Às vezes eu passo num determinado lugar cheio de ciprestes, eu sinto cheiros de momentos geográficos, históricos, os cheiros de pessoas que me trazem coisas fortes ao coração. Então você está sentado no chão da Bíblia, sentindo cheiros da Bíblia. E a gente, quando viaja para cá, tem que ter essa disposição de não apenas fazer a viagem, você tem que viajar na viagem. Que é para você poder tirar o máximo possível da própria viagem. Então, sentados aqui nessa geografia da Bíblia, o que me impressiona é que Deus diz a Moisés, olha, esse povo é um povo de dura serviço, mas como eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que eu ia dar uma terra a eles, e eu sou Deus, e eu não volto a minha palavra atrás, mesmo quando vocês são infiéis, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Eu não fico fazendo negócio de tira e toma lá, dá cá. Eu tenho palavra, eu empenhei minha palavra com Abraão, com Isaque, com Jacó. Eu disse que a descendência deles ia ser abençoada e vai ser. Agora tem o seguinte, vocês têm um monte de inimigos enormes quando vocês saírem daqui, na direção da terra de Canaã. Vocês vão encontrar um povo alto, vocês vão encontrar cidades fortificadas, vocês vão encontrar uma cultura feroz, beligerante, guerreira. E eu vou fazer o seguinte, para cumprir minha palavra, eu vou mandar um anjo diante de vocês, um anjo poderoso, um anjo de guerra.
de maneira que vocês vão desalojar, desinstalar, desenraizar os amorreus, os jebuseus, todos esses povos, os fariseus. Vocês vão vencer a todos eles. Vocês vão ter poder no caminho. Vocês só não vão ter a minha presença. O anjo vai, mas eu não vou. Porque eu não aguento andar com vocês. Vocês são duros demais. E eu não suporto. Isso é tarefa para anjo, não é tarefa para Deus. Eu sou um Deus santo. Santo, santo, santo. Se vocês estão querendo poder para prosperar, para serem vitoriosos, para serem os maiores do mundo, eu vou cumprir minha promessa e o anjo vai. E sejam felizes vocês e o anjo. Que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou cumprir. Vou botar vocês lá dentro da terra. Agora, sem minha presença, eu não vou poder andar com vocês. Será que sou eu que estou dizendo isso ou é a Bíblia que está dizendo isso? Olha o capítulo 32, verso 34, quando ele é tão explícito. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti. Agora olha aqui o verso 2 do capítulo 33. Eu enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque tu és povo de dura cerviz, para que eu te não consuma no caminho. Isso me impressiona profundamente, especialmente nesses dias, gente. Quando no meio evangélico parece que o ibope do anjo anda muito maior do que o ibope de Deus. No meio evangélico nós estamos hoje muito preocupados com o ibope do anjo. Poder para soprar, poder para fazer cair, poder para fazer levantar, poder para realizar coisas inacreditáveis. Quem é que não gosta de poder? Ninguém é de ferro. Eu gosto de um poder. Agora Deus diz, olha, é possível haver poder sem a minha presença, mas é impossível haver minha presença sem poder. Você tem que escolher. É possível que você apenas experimente o meu poder. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 7, do verso 21 em diante, quando Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do Pai dele que está nos céus. E ele diz, porque naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós operamos milagres, em teu nome nós profetizamos. Poder. Eu, porém, lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então você vê aí claramente a mesma teologia de Êxodo 32 e Êxodo 33 sendo repetida por Jesus em Mateus 7. É possível experimentar poder sem experimentar o conhecimento de Deus. É possível expelir demônios, fazer milagres, maravilhas e profecias, e é possível ouvir Jesus dizer, eu não sei de onde é que vocês vieram, nunca vi você nem mais gordo, nem mais magro, e não estou tendo prazer em conhecer você agora no juízo final. A gente devia ter se encontrado antes por aí, mas nós não tivemos essa ocasião. Mas Senhor, eu falei em teu nome, você falou em teu nome, mas eu não te conheço, falou em meu nome, mas eu não te conheço. Aqui, a decisão era essa, ou uma teologia do poder, ou uma teologia da presença. E Deus deixa a escolha. Se vocês querem só poder, o anjo vai adiante. Vocês vão prosperar, vão ser poderosos. Vai ter sobrenatural no meio de vocês, mas eu não vou estar presente. Aí Moisés diz, olha Senhor, se o anjo vem, mas o Senhor não vem, eu quero dizer o seguinte, o povo pode até ir, mas eu não saio daqui. Eu não quero ir daqui sem a tua presença. Eu prefiro não tomar terra nenhuma, não possuir coisa alguma, não operar prodígio algum, mas eu não quero perder a relação contigo. Isso é forte, porque todo dia eu e você somos tentados pelo pragmatismo espiritual. E o pragmatismo espiritual diz isso, olha, o que é importante é que as coisas estejam acontecendo. O pragmatismo espiritual não pergunta pela nossa relação com Deus. Não faz perguntas à nossa consciência.
não faz perguntas que às vezes afligem e perturbam a nossa alma, não questionam o nosso interior. A gente quer apenas saber se as coisas estão acontecendo. Quando a gente tira a visão da nossa própria consciência, da nossa relação com Deus, e põe apenas no sucesso aparente das coisas, a gente fez claramente a troca do anjo, preferindo o anjo à presença do Senhor. Grande questão não é fazer, não é vencer, não é prosperar, não é ter, não é desinstalar, não é ser conhecido pelas nossas fantásticas vitórias. A grande questão é ser. Ser para Deus. Ser em Deus. Ser conhecido por Ele. E a sequência do texto nos mostra claramente que é isso que acontece. Moisés olha para Deus e diz: olha, eu não saio daqui sem o Senhor. Diz mais o seguinte: faze-me conhecer a tua bondade, a tua glória, para que eu te conheça, para que tu me mostres que eu achei graça aos teus olhos. E o Senhor diz então a ele: olha, sobe no monte, porque eu te mostrarei toda a minha bondade. Eu vou te colocar numa senda, e eu vou passar por ti. Tu não me verás a face, porque homem algum jamais viu a minha face e viveu. Mas tu me verás pela costa. E haverá um lugar junto a mim na senda. E eu proclamarei a ti a bondade do Senhor. E aí lá no alto do monte, Moisés é colocado na fenda. O Senhor passa na sua glória e proclama a bondade dele. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus compassivo, misericordioso, longânimo e bondoso. Sou Deus da graça. O que a gente aprende com isso? A gente aprende outra vez, como eu disse ontem, que o caminho para chegar perto de Deus não é o caminho da lei. É o caminho da graça. Se eu não chego perto dele, porque eu sou melhor do que ninguém. Eu sei que eu não sou. Eu só chego perto dele é porque ele é bom. Ele é misericordioso, ele é compassivo. Há um lugar para mim junto a ele. Há uma fenda. Há um lugar onde ele me esconde. Há uma justiça, há uma cobertura. Há uma propiciação, há um sangue. Há uma proteção da mão dele para que ele passe por mim e não me devore. Moisés pede para ver a glória e Deus diz: eu vou te mostrar a minha bondade. Você precisa conhecer a minha bondade. Então aqui neste lugar, Moisés fez a opção de que ele não quer ser próspero sem a presença de Deus. Ele quer nada com Deus, mas ele não quer tudo sem Ele. Ele não quer nem anjos, se Deus não estiver junto. E a lição que eu quero aprender hoje aqui é essa. Senhor, mais importante do que a prosperidade da minha vida e do meu ministério, mais importante do que manifestações de poder, é a manifestação de uma vida que te conhece, uma consciência que não perdeu a sensibilidade, um coração que não perdeu a sede, a fome e o desejo de te encontrar. Antes conhecido a tua presença, Senhor. E agora, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa os nossos pecados. Lava-nos no teu sangue, Jesus. E abre a nossa mente, a nossa consciência, para que nós experimentemos a tua presença. Daqui o anjo vá adiante, mas vem junto, Senhor. Sem ti nós não queremos ir. Nós pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Do Sinai, o reverendo Caio prosseguiu a viagem, sempre andando na direção da terra de Canaã.
cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos aqui no coração do deserto de Sinai, lugar da peregrinação do povo de Israel. A Bíblia diz que durante 40 anos eles peregrinaram aqui, e eles tiveram que se alimentar do pão que Deus fez cair do céu, tiveram que beber da água que ou era achada em oásis, ou miraculosamente algumas vezes brotou da rocha. E Deus fez isso durante 40 anos, para que eles revelassem o seu próprio coração. Interessante é que a gente vê o deserto, um lugar solitário, e a gente fica pensando que o deserto é o local da paz de espírito. Mas o contrário, o deserto é o lugar das tentações. Moisés foi tentado no deserto, Israel foi tentado no deserto, Jesus foi tentado no deserto. Muitos daqueles que foram os ermitões, os monges, que vieram se refugiar nessa região, deram testemunho de que eles foram pessoas tentadas, mais tentadas aqui que na cidade. E a razão é simples, o deserto exacerba as nossas próprias fantasias. Ele nos deixa sozinhos conosco mesmo, de maneira que brota de dentro de nós o que é bom, brota de dentro de nós o que é ruim. O deserto é lugar de autoconhecimento, onde a gente fica cara a cara consigo mesmo, com as belezas e com as feiuras da nossa própria existência. Até porque o deserto é o lugar das fantasias. Como não existe nada, a mente tem que preencher o vazio. E às vezes ela preenche o vazio de maneira divina, mas ela está cheia do divino. E às vezes ela preenche o vazio de maneira lasciva ou com outras perspectivas, dependendo de quais são os seres psicológicos que estão habitando. Nosso cameraman Jerry cansou de carregar a câmera, passou-a para Davi, filho do reverendo Caio, e exercitou-se um pouquinho. Durante a viagem, surgiram sempre lugares e cenários mágicos. Às vezes era impossível resistir ao impulso de parar e simplesmente respirar tamanha exuberância. A quietude do lugar é tão grande que o reverendo Caio deita no asfalto quentinho. Davi e Juliana vêm e se unem a ele nessa experiência familiar. Enquanto isto, Lucas,
E os filhos do reverendo Ageu, Rafael, Débora e Raquel, tentam escalar uma parte da montanha. Estas montanhas apontam para Deus.